E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá, concurseiro! Como vão os estudos? Como é que vai, na verdade, aí essa preparação para esse concurso, para essa vaga tão sonhada, tá? Para essa ideia de ser efetivado? Pois bem, eu sou o professor Elias Anselmo e estou com você em mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dimensão Pro Cursos, ok? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um conteúdo muito bacana, que são as funções da linguagem. Mas aí, ó, é preciso prestar muita atenção, porque muitas pessoas confundem o que a gente chama de função da linguagem com figura de linguagem, tá? E aí, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Possivelmente você já viu em outras aulas, né, as figuras de linguagem, as quais, na verdade, fazem parte desse campo que a gente precisa atuar, né, dentro da semântica. Então, se você parar para observar, a semântica da língua portuguesa, né, aquilo que mexe com os sentidos, que mexe com os significados, vai estar, na verdade, aí composta de tudo aquilo que, na verdade, vai trazer a ideia de sentido, significado, né? A conotação, a denotação, aquilo que a gente chama de sinonímia, antonímia, etc. Tá? E dentro da semântica existem dois elementos, né? Dois conteúdos muito próximos, que as pessoas confundem, como falaram anteriormente, que seriam as funções da linguagem, ok? E outro conteúdo que também está atrelado à nossa querida linguagem, que são as figuras de linguagem. Então, funções da linguagem e figuras de linguagem são dois elementos totalmente distintos, tá? São dois conteúdos totalmente distintos. Então, há uma diferença, até porque as figuras de linguagem, elas vão estar atreladas justamente a novas formas, né? Vamos dizer assim, ó, formas de utilização dessa linguagem. Até porque nós estamos tão acostumados a usarmos uma linguagem um pouco mais denotativa no nosso cotidiano, que quando nós fazemos uso de uma linguagem totalmente diferente, né, a gente vai entendendo que é um tipo de linguagem que chama atenção, um tipo de linguagem que, na verdade, faz com que nós tenhamos aí uma outra vertente, uma outra forma de enxergar aquela realidade. Então, as figuras de linguagem são as formas de utilização dessa linguagem, as quais nós podemos trabalhar aí de forma muito uníssona, né? Como as figuras chamadas de metáfora, metonímia, catacrese, personificação, é que a gente compreende de figuras de sintaxe, ou também chamadas de figuras de construção, figuras, né, de pensamento e assim por diante. Já as funções da linguagem, que é o nosso conteúdo de hoje, ele está atrelado justamente a uma simples palavra, tá? Ao objetivo que, na verdade, cada texto, cada linguagem, né, cada vocabulário, o que a gente chama de cada comunicação tem dentro de um arcabouço, né, textual. Então, o que é que vão ser as funções da linguagem? As funções da linguagem, por sua vez, vão ser o objetivo que cada texto pode ter dentro de uma estrutura, né, comunicativa. Então, aquele texto, ele foi criado com o objetivo do quê? Foi criado com o objetivo de necessariamente trazer a ideia de persuadir, a ideia tão somente, sei lá, a ideia de tentar levar uma emoção ao interlocutor. O texto foi criado com a ideia de estabelecer, vamos pensar, por exemplo, um pouco do poético. O texto teve a ideia apenas de informar. Então, se a gente teve, na verdade, se a gente tem e entende o objetivo da linguagem daquele texto, automaticamente fica mais fácil a compreensão, a interpretação textual, tá bem? Daquela estrutura frasal. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender justamente os 6 objetivos, tá? Vamos dizer assim, né? Os 6 objetivos, as 6 funções da linguagem que permeiam, né, a nossa comunicação humana. Mas antes, é preciso que nós fiquemos atentos
a determinadas situações. Porque, por mais que eu saiba que cada texto tem um objetivo distinto, diferente, né, diferenciado, eu preciso também entender qual é o objetivo de um texto. Cada texto tem um objetivo, tem uma premissa. Mas, necessariamente, tá? Existe por trás de todo discurso, a gente sabe muito bem que nenhum discurso, na verdade, ele é um discurso neutro. Todo discurso, ele é dotado de sentido, tá? Então, eu vou deixar até aqui registrado para você, ó. Todo discurso é dotado de sentido, é dotado de significado. Nada do que é dito, nada do que é falado, nada do que é escrito, ele é neutro. Tudo se tem um sentido, tudo se tem um objetivo, tá? Então, qual o objetivo, na verdade, de um texto, quando a gente constrói, quando a gente fala, né? A gente tem como objetivo de um texto, né? O quê? Por exemplo, transmitir informações? Sim. Através dos textos nós podemos transmitir informações. É, né, um meio de linguagem que nós podemos utilizar. Então aqui, ó, vamos fazer um checklist, né? Então, ó, transmitimos informações. Através dos textos nós também tentamos convencer o outro a fazer ou a dizer algo, que é a ideia de persuadir, né? Quem nunca persuadiu, né? Lembra quando a gente é criança e a gente tenta persuadir os nossos pais a nos deixar ir a uma festa, né? Ou alguma coisa dessa natureza, mesmo que nós não tenhamos a idade correta? Pois bem, a gente tenta convencer o outro a fazer ou dizer algo. Nós também, através da linguagem textual, nós assumimos compromissos. Todo mundo aqui assinou um contrato já na vida, contrato de locação de veículo, locação de casa, né? É um contrato, na verdade, de algo que você comprou, enfim. Através da linguagem, né? Nós podemos também dizer que um outro objetivo seria ordenarmos, né? Pedirmos. Eu posso trazer uma ordem, né? Eu posso dizer, olha, compre, né? Compre. Quando eu digo para você compre, então eu estou pedindo, não estou pedindo, eu estou te dando uma ordem. Mas se eu digo, por favor, compre, automaticamente eu estou te pedindo, né? Estou te solicitando alguma coisa aí. E essa solicitação, ela vem acompanhada dessa expressão que é bem gentil, que é por favor, por obséquio, por gentileza, etc. É através também da linguagem que um dos objetivos dela vai ser justamente demonstrar sentimentos. Tá bem? Eu posso, através da linguagem, demonstrar sentimentos? Posso, sim, com certeza. Eu posso chegar para você e dizer o que eu sinto, expressar, na verdade, aquilo que eu tenho como apreço a você. Ou também pode ser um sentimento negativo, né? Tanto faz. Eu posso também construir representações, ok? Mentais sobre o nosso mundo. Quantas vezes nós nos indagamos, na verdade, sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, qual é o nosso papel nesse mundo. Assim como, na verdade, a gente tinha um exemplo muito enfático da autora renomada, clássica da literatura brasileira, Clarice Lispector. Então, assim, qual o objetivo de um texto? A depender do contexto, nós temos vários objetivos, tá bem? Só que aí você precisa lembrar de uma coisa muito enfática. Você precisa lembrar que diferenciar que objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. E isso é a mais pura verdade. Toda vez que, na verdade, eu consigo diferenciar o objetivo desse meu texto A para o objetivo do meu texto B, tá? E é muito comum isso, por exemplo, em provas, né? Colocar-se, por exemplo, texto 1, texto 2, e aí tentar dizer quais são as semelhanças dos dois textos, ou as diferenças que existem entre os dois textos, isso é muito comum. Então, por que é preciso que você, enquanto candidato, saiba essa diferenciação do objetivo de cada um dos textos? Porque, a depender da situação comunicacional, cada texto vai trazer para a gente o que nós chamamos de quê? O que nós chamamos de um discurso muito sólido. Então, diferenciar qual é o objetivo, na verdade, que predomina em cada situação de comunicação auxilia muito, gente, a compreender melhor, muito bem melhor o que foi dito, na verdade, né? Então, nunca esqueçam, lembre-se sempre disso, né? É preciso saber diferenciar o objetivo que é predominante em cada situação de comunicação, tá bem? Até porque, na verdade, existem alguns textos que eu posso ter mais de um objetivo, mas um deles prevalece. E aí essa prevalência, ela que, na verdade, vai sustentar o objetivo principal desse texto, tá bem? Só que assim, lá no passado, linguistas como os Chomsky, né, Jacobson, né, desenvolveram, por exemplo, uma teoria da comunicação
ou também o que nós chamamos de, vamos chamar de teoria realmente da relevância da comunicação, da importância da comunicação, tá? E eles diziam que em toda comunicação, né, nós vamos ter, na verdade, ó, do jeito que eu estou mostrando aí, nós vamos ter dois lados. Nós vamos ter, ó, tá, nesse gráficozinho que eu estou fazendo aqui agora para vocês, eu vou ter sempre os elementos da comunicação que fazem com que essa comunicação seja eficaz. Tá? Então, de início, eu vou ter o que eu chamo de deixa eu pegar aqui, gente, a minha borrachinha. Aqui. Pronto, vamos lá. Então, voltando para a caneta. Ó, de início, eu sempre vou ter um emissor, que é aquela pessoa que emite a mensagem. E do outro lado, tá? Não é da telinha, mas do outro lado da comunicação, eu vou ter o que eu chamo do meu receptor, que é aquela pessoa que recebe esta mensagem, tá bem? Então, no processo comunicativo, ninguém fala só. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar em mente, ninguém fala só. Então, se alguém disser assim, oxe, fulano está falando sozinho, mentira, tá? Ninguém fala só. Todos nós falamos sempre uma outra pessoa, ok? E por mais que nós talvez expressamos ou verbalizamos alguma informação nossa, a gente precisa entender que isso é o nosso subconsciente querendo, na verdade, expor alguma ideia. E aí a gente verbaliza, emitindo esse sonzinho aí. Mas ninguém fala só. Sempre haverão dois elementos cruciais, tá? Que seriam o emissor e o receptor. E no meio de tudo isso aqui, tá? Dessa bagunça que nós chamamos de processo de comunicação, haverá sempre outros elementos, como o canal, o código, o referente e a nossa linda mensagem. Então, esses 6 elementos aqui da comunicação, tá, eles fazem justamente parte do processo de comunicação. Eles são chamados também por outros livros, tá? Vou até puxar uma setinha aqui em cima e vou colocar, ó. Eles são chamados de interlocutores. E quando eu falo que eles são interlocutores é porque necessariamente vão ser elementos que são cruciais, tá? Por que cruciais, Elias? Cruciais para a comunicação humana. Eu preciso, em toda comunicação humana, ter a presença desses elementos aí. Se um desses elementos ele é falho, pode ter certeza que o que vai acontecer dentro dessa comunicação é o que nós chamamos de ruído comunicativo. Ou seja, a comunicação ela não foi eficaz. Isso significa dizer que ela chegou até o outro lado com alguma incoerência, tá? E essa incoerência, muitas vezes, essa fragilidade, essa ruptura na informação, causa estranheza. Essa ruptura pode causar no meu interlocutor uma não compreensão, na verdade, daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito, daquilo que queria ser passado como informatividade. Então, você, enquanto candidato, precisa ficar muito atento a esses elementos da comunicação, desenvolvidos por Jacobson, por Chomsky, até porque são eles que nortearão o que nós chamamos de funções da linguagem. É centralizado nesses elementos da comunicação que nós vamos dizer que existirão 6 funções da linguagem. Cada uma delas estará centralizada em um desses elementos. Mas olha só, vamos recordar. Então, recorda comigo, o que é que vai ser esse emissor? Vamos lá. O emissor vai ser sempre aquela pessoa que emite a mensagem, tá? Agora não esquece. Eu posso ser emissor e posso ser receptor ao mesmo tempo. Quando você está em um diálogo, alguém fala com você, você é receptor. E quando você responde a essa pessoa, você passa a ser o emissor. Então o papel ele pode ser invertido, tá bem? Já o receptor é aquela pessoa que recebe a mensagem naquele momento. Tá? Agora, venhamos e convenhamos, né? Nem todo mundo recebe a mensagem da mesma forma. Por exemplo, vamos pensar em uma nota de falecimento. Uma mensagem de que alguém chegou a óbito, faleceu, etc. Será que essa pessoa realmente vai receber a mensagem da mesma forma que todas as outras? É claro que não. Cada um tem um jeito, uma forma de receber essa mensagem. E é isso que, na verdade, nos faz e que nos torna sermos seres únicos, ímpares e diferentes de um dos outros. Tá bem? A recepção dessa mensagem, desse texto, nem sempre ela é fidedigna, até porque somos seres totalmente diferentes. Já a mensagem, tá, enquanto elemento da comunicação, vai ser o conteúdo transmitido pelo emissor, ok?
E quando eu falo em conteúdo, eu falo justamente no assunto, né? Do que é que eu estou falando ali naquele momento. O referente vai ser o contexto relacionado, tá, a emissor e ao assunto, ok? Já o código é o conjunto de signos. Quando eu falo em conjunto de signos, para esclarecer um pouco mais, ok? Bem mais do que já está claro aqui. Quando eu falo em signos, eu falo em códigos, tá bem? Códigos são signos. Qual é o código que eu utilizo para me comunicar com você neste momento? Eu utilizo automaticamente a língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa está sendo utilizada justamente para me comunicar com você. Mas será que se essa minha aula fosse proferida, será que o tempo inteiro dessa minha aula eu falasse com outro idioma que você desconhecesse, você conseguiria captar todos os códigos e entender o que eu estivesse falando? É claro que não. Isso significa dizer que o código precisa ser dominado pelo outro interlocutor para que, na verdade, ele consiga compreender o que eu estou querendo dizer, informar, falar, etc. Bem? E o meu canal é o meio, ou seja, qual o meio? Por onde aqui, na verdade, essa informatividade está sendo veiculada? Sei lá, vamos pensar que você esteja assistindo a uma partida de futebol, tá, em uma das emissoras brasileiras. O que acontece? Quem é o emissor? É a TV, não é isso? Tá lá, o emissor é quem está narrando, na verdade, o jogo, etc. Agora, se eu te perguntar, por exemplo, por onde você está conseguindo obter essa comunicação, essa informatividade? Você vai me dizer que seria através de quem? Através da televisão. Então, o meio pelo qual circula essa mensagem é a televisão. Vamos pensar, por exemplo, em um quadrinho ou um caça-palavras. O quadrinho ou caça-palavras é um gênero textual, estabelece comunicação, sim, com certeza, mas onde é que ele está inserido? Dentro dos jornais, dentro das revistas. Então, o veículo de comunicação, o canal a ser utilizado aí, que foi utilizado, foi justamente o quê? O jornal, né, a revista e assim por diante. Tá bem? Então, esses seriam, na verdade, aí os elementos da comunicação. E que esses elementos da comunicação, ok? Não esqueçam, que eles vão, na verdade, aí objetivar, originar o que eu chamo de quê? O que eu chamo de funções da linguagem. E aí toda comunicação, muita atenção a isso, tá? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar ao recebedor, tá? No recebedor. E aí, quem são as funções da linguagem? Então, o que é que eu quero dizer nesse parágrafo aqui? Quero dizer o seguinte, que a depender do contexto, da situação, euzinho, preciso entender automaticamente que o quê? Que em um texto haverá sempre em um texto, haverá a presença de mais de uma função da linguagem, mas uma terá predominância. Ou seja, uma será bem mais sólida do que as outras, do que as demais. Tá bem? Então vamos lá, queridos, vamos conhecer agora quem são essas 6 funções da linguagem centralizadas na teoria do Jacobson, na teoria do Chomsky, né, dos elementos da comunicação humana. Então, a primeira função da linguagem que nós vamos trabalhar aqui é a função chamada de emotiva. Tá? Então, essa emotiva, que também pode ser chamada de expressiva, tá? Então, tanto faz. Há provas que chamam de emotiva, há provas que chamam de expressiva, mas elas possuem a mesma razão, ok? O que é que vai ser? Sabe aquele texto emotivo que você, ao ler, ao ouvir a leitura, né, ou ao ouvir alguém proferir as palavras, você já se emociona? Pois bem, aquele texto teve uma função, teve um objetivo. Qual foi o objetivo? De te cativar e de despertar uma emoção em você. Agora, lembre-se que essa emoção pode ser uma emoção positiva, uma emoção negativa. Lembre-se que essa emoção pode ser uma emoção, na verdade, que talvez você não esteja tão habituado, uma emoção que você não esperava, né? Ela poderia ser inesperada e assim por diante, tá bem? Por exemplo, no popular mesmo, no nosso cotidiano, observe, por exemplo, o testemunho que é dado pelos cristãos nas igrejas. O testemunho, por exemplo, que é dado numa igreja
da religião católica, da religião protestantes, evangélicos, entre outros. Então, aquele testemunho, quando você ouve, automaticamente você se sensibiliza. Você pensa, poxa, e se fosse comigo, não é isso? Então, qual foi o objetivo daquele texto naquele momento? Foi te sensibilizar, foi te deixar emotivo. Ou um outro exemplo muito próximo de você, sabe o que é? Aquela canção que você, quando escuta, você diz assim, poxa, essa canção toca na minha alma, essa canção é a minha canção, na verdade. Sem ela, meu Deus do céu, eu não saberia, na verdade, nem viver. Mas essa canção, ela se identifica muito comigo. Ela pode ser até internacional, tá, gente? Aquela pessoa que canta lá no Take My Breath Away. E você tá cantando a música internacional, você não sabe nem o significado. Mas a melodia já te deixa um pouco emotivo, né? E se você estiver passando por um problema, ou alguma situação, algum contexto, e aquela canção te pega de um jeito, e aí você diz assim, poxa, me ferrei, né? Mas, ó, o texto ali, colocado em pauta, foi um texto que centralizou-se onde? No emissor, tá? Até porque ele traz a opinião. Por isso que ele é possível utilizar-se em primeira pessoa do discurso. Eu penso, eu acho, eu vejo, eu analiso, eu enxergo, tá? É o que está presente lá nas biografias, nas memórias, nas poesias líricas, nas cartas de amor, ok? Então, isso é um texto emotivo. Ó, aqui embaixo tem um exemplo que diz o seguinte: estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. A quem me levará a minha liberdade? O que é isto que estou escrevendo? Isso me deixa solitária. Perceba que esta pessoa está trazendo meio que algo muito do simbolismo, né? Daquela escola literária, lá da literatura. E é como se essa pessoa estivesse um pouco chateada, magoada, triste com alguma situação. E essa tristeza, na verdade, ela é veiculada, ela é mostrada a partir de quem? A partir do vocabulário que é trazido aqui, tá bem? Então, muita atenção a isto. Aqui, ó, por exemplo, nesse texto, mais uma vez, do Mário Quintana, do saudoso Mário Quintana, que é o autorretrato, também tem um pouco dessa situação. Quando ele diz que no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que, sabe, nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Amém? Então, função emotiva. Veja que o Mário aqui, ele quis, na verdade, tentar despertar a emoção, ok? No interlocutor. Então, a função emotiva, ou também chamada de expressiva, é aquela que revela justamente uma emoção, centralizada sempre na primeira pessoa do discurso, tá? Do interlocutor. Já a função referencial, tá? Ela traz o inverso do que a função emotiva traz. Por quê? Enquanto a função emotiva é mais ligada à conotação, a função referencial ela é mais atrelada ao quê? Ela é mais atrelada à denotação. E quando a gente fala de denotação, a gente lembra de quê? Do conceito de denotação, que é a utilização da palavra no seu sentido real, ou seja, no sentido de realidade. Tá bem? Então não esquece. Se alguém te perguntar, poxa, o que é a denotação mesmo? A utilização da palavra no seu sentido real, ou seja, de realidade. Tá bem? Essa linguagem, essa função referencial, é sempre uma função que, na verdade, vai trabalhar com aquilo que é verdade, aquilo que é factual, aquilo que é verídico, tá? Então, aquilo que é factual é aquilo que é referencial, ou também chamado de denotativo. A gente tem um texto mais simples, mais enxuto, um texto um pouco que vai trabalhar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que foi provado, aquilo que foi científico, aquilo que, na verdade, trouxe como respaldo em sociedade. Tá bem? Por isso que esta função referencial ela é centralizada no referente, né? Que é quando aí no emissor procura oferecer informações da realidade. Ela é, como eu acabei de falar, ó, ela é objetiva, direta, denotativa, sempre prevalecendo-se onde na terceira pessoa do singular. É a linguagem que é usada realmente aí onde? Nas notícias de jornal e nos livros científicos, nas descrições de fatos e assim por diante. Tá bem? Então, por exemplo, se eu digo assim para você, olha, em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte de sua população.
provocando a quase total paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições públicas. Bem? Então, assim, eu estou trazendo informação aqui na qual ela é extremamente histórica. É um fato histórico. Isso foi provado, sabe aquele comercial? É provado, testado pelo Inmetro? Pode não ter sido testado, mas isso foi comprovado, né? Ou seja, aconteceu. Eu estou criando alguma coisa? Não, isso aqui é verdade. Por isso que esse texto teve apenas a função referencial. Por quê? É a função da informação, tá? É a função que leva, na verdade, a gente a trazer apenas a informatividade de algo, ok? De algo, de alguém, etc. Nesse outro texto aqui, percebo que há um recorte, na verdade, aí, de um texto retirado, por exemplo, de um livro didático, de um livro conceitual, de um livro que, na verdade, trabalha justamente com a informação pela informação. E se você parar para observar, o título do texto diz o seguinte, ó: cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. Como é que há um bicho morando no meu nariz se um bicho, né, não tem condições de ficar dentro do meu nariz? Exceto, sei lá, vamos dizer que, algum imprevisto, alguma situação, alguma ocorrência inadequada que aconteceu, de entrar um besouro, né, etc. Mas ele não mora, o besouro não mora no meu nariz, ok? Eu percebo que por mais que o título seja criativo, chamativo à atenção, mas que o título aí faça um convite à leitura, o texto, tá, em sua, né, expressividade, não traz uma outra ideia que não seja de informar. Ou seja, se você parar para fazer análise desse texto, você vai perceber que, ó, não é bem assim, o cravo é um poro entupido de gordura. Ó, o cravo é um poro entupido de gordura. E aí percebam que eu já estou trazendo o viés científico, na verdade, em dizer, na verdade, o que é o cravo e o que o cravo faz e assim por diante, né? Então, a imagem também já demonstra isso. A imagem que eu coloco aqui já me traz em alguns pontos, ó, alguns pontos estratégicos, geográficos, o que seria, na verdade, cada uma dessas partes. Então, trata-se de um texto instrucional, trata-se de um texto, na verdade, que traz consigo um pouco de informação. Por isso, a função da linguagem predominante aí é a função referencial. Já a função conativa, ou também chamada de apelativa, ok? Percebam que sempre existem dois nomes, duas nomenclaturas, não é isso? Função apelativa, ou também chamada de conativa, é aquela função que centraliza-se onde, minha gente? Na ideia de persuadir, tá? Persuadir. Então, ó, a ideia da persuasão, a ideia de persuadir, a ideia de tentar convencer o interlocutor a concordar ou a discordar daquela ideia apresentada ou a adquirir aquele produto. Isso é uma função da linguagem chamada de apelativa, tá? É aquela função que tenta lá, tá lá apelando, sabe aquela pessoa que tenta te vender um determinado produto, né? Aquelas pessoas que passam de porta em porta, ou aquele vendedor que quando você chega naquele estabelecimento quer que você compre, quer que você adquira aquele produto? Pois bem, ele faz uso desse tipo de linguagem, tá? Que é a função da linguagem chamada de apelativa ou também evidenciada como conativa, tá? Então, do que é que ela faz, do que é que ela é capaz? Ela centraliza-se no receptor, ou seja, o foco desta função é quem está recebendo a mensagem. Por isso que é preciso, por isso que o marketing, a mídia, conhece tão somente o seu público, tá? Conhece o público, porque não adianta ofertar algo a um grupo de pessoas que, na verdade, não tem um objetivo de adquirir aquele produto. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor, ok? A concordar ou discordar, ou tão somente também aí realmente a adquirir aquele produto, tá bem? Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, de você, além de verbos no imperativo. Então, essa aproximação aqui, ó, tu, e você veja que são diálogos, né, que são textos, são palavras que estão muito próximas da pessoa, né, do que a gente tem no cotidiano, do hábito, né, daquilo que é comum no dia após dia. Então, por isso que a gente vai dizer que, na verdade, aí, a gramática ela pode sair um pouco desse contexto. Observe que os textos dos quais, na verdade, são publicitários, eles trazem esse tipo de aproximação da linguagem do público. E isso é extremamente normal e necessário para captar, na verdade, esses indivíduos, tá bem?
ela é usada também nos discursos, nos sermões, nas propagandas, e se dirige diretamente ao consumidor. Bem? Ó, o político mesmo, por exemplo, ele traz um pouco disso. Quando ele diz, meu povo estimado, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Né? Todo político, todo bom político precisa ter um pouco de linguagem apelativa, ou também chamada de conativa. Por quê? Porque ele precisa convencer o interlocutor de que daquilo ali é verdade. Olha só, olha o exemplo aqui da propaganda da Coca-Cola, né? Quando se diz, viva o lado Coca-Cola da música, né? Viva o lado Coca-Cola da música. Eu tenho uma linguagem verbal e não verbal que se complementam aí. E essa complementação, ela é necessária. Tá? Por quê? Ela é necessária porque ela tenta convencer o interlocutor a concordar com aquela ideia apresentada. Capitão Cara no Poste. Se liga, você é jovem, ok? Mas não é indestrutível. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma campanha publicitária, eu tenho aqui uma campanha, na verdade, que vai tentar conscientizar a população para que, se beber, não dirija, né? Então, vamos aí tentar não só entender o objetivo dessa função da linguagem aí, mas também fazer uso do que a campanha publicitária, né, quer nos deixar aí, tá bem? Fiquem cientes disso. A função fática, por sua vez, vai testar o canal, ok? É a função que testa o canal. É aquela função que diz o seguinte, poxa, será que o meu interlocutor, será que a pessoa que está do outro lado ali, ela compreende nitidamente o que eu estou querendo dizer? Será que ela está compreendendo o meu discurso? Tá? Isso é função fática. Então, a função fática é aquela centralizada no canal da comunicação, ela testa a sua eficiência, ou seja, é tentar dizer o seguinte, poxa, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Será que deu certo? Será que o outro compreendeu o que eu quis dizer? E isso vai muito também de região para região. Sabe por quê, galera? Porque assim, pensa comigo, na região Nordeste, eu tenho alguns dialetos que são propícios à região Nordeste. Diferente da do Sudeste, da Centro-Oeste, do Norte, ok? E assim por diante. Então, nem sempre todo mundo conhece o que é um oxe, o que é um oxente. Nem sempre todo mundo conhece o que é, na verdade, com a variação linguística, uma perua, porque uma perua no Nordeste significa algo pejorativo. Mas a palavra perua lá no Sul, lá no Sudeste, significa um transporte, né? Um meio de locomoção. Então a gente precisa, na verdade, ficar atento a essa variação linguística, a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Okay? Se não há compreensão, então a comunicação não foi eficaz. E o que é que acontece? Acontece um ruído, tá bem? O ruído comunicacional. É a linguagem das falas telefônicas, das saudações, né, etc. Sei lá, por exemplo, você está no telefone, aí você diz, sei lá, alô, Pedro, estou passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô, alô? E aí a pessoa fica, alô, alô? A comunicação aconteceu efetivamente? Não. A outra pessoa ficou com uma lacuna de informação do outro lado do telefone? Ficou. Então isso significa dizer que a função fática é o quê? Ela não aconteceu, ok? Ela foi uma função que, na verdade, aí não aconteceu de forma fluente. Olha só esse exemplo na tirinha aqui do Beto. Beto é um personagem, né, bem conhecido de Mendonça. E aí o professor, né, tá lá na sala de aula com o Beto, aí diz assim, sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado nas aulas. Gostaria que você participasse mais. Você entende? E aí, Beto, nem aí, né, gente? Beto, você está me ouvindo? Beto, plim, plim. Aí ele, ok. Ou seja, a função fática aí não aconteceu, né, gente? Não houve, na verdade, uma função efetiva da comunicação entre Beto e o seu professor. A função poética é aquela que vai estar atrelada a quem? Aos textos literários, tá? Em obras literárias. E quando eu falo em função poética, cuidado para não confundir com a função emotiva. Porque a função poética é aquela função que necessariamente vai fazer o quê? É aquela função que vai nos trazer a ideia do poema, a ideia da poesia, ok? Então, dentro dessa função poética, eu vou entender que a própria estrutura textual
ela é modificada, até porque ela é feita, né? A função poética é feita em quê? Em versos e em estrofes, ok? Versos e estrofes. É centralizada na mensagem, né? Qual é o conteúdo que é levado, né? O que é que ela revela aí, na verdade, como recursos imaginativos criados por esse emissor, tá bem? Então, fique atento a isso. Valoriza-se sempre as palavras e suas combinações. Essas combinações aqui seriam as rimas, tá bem? Então, em todo texto poético, eu preciso ter rimas intercaladas, interpoladas, né? Enfim, então eu preciso ter alguma rima, tá bem? Primeiro verso com o terceiro, o segundo com o quarto, ou o primeiro com o segundo, ou o terceiro com o quarto, mas eu preciso ter alguma rima. Embora aqui também existam, né, a possibilidade dos versos serem livres, mas eu preciso ter aí um pouco dessas combinações, tá bem? Esse tipo de texto, gente, esse tipo de função poética é a função que está predominantemente onde? Nas propagandas, nas letras de música, nas obras literárias, ok? Tá? Então, quem não lembra dessa canção, né? Aqui, ó. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Eu não canto muito bem não, tá, gente? Mas tentei aí lembrar para vocês essa canção, né? Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. A coisa mais linda eu já vi passar, tá bem? Então, não esquece que esse é um clássico da nossa música popular brasileira. E olha, tem sim aí combinações, né? Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado, ó, balançado, corpo dourado. Ipanema, um poema, ok? É a coisa mais linda que eu já vi passar, um verso livre aí, tranquilamente. E por fim, a nossa última função da linguagem, que é a função metalinguística. Olha só, é simples. Coloca assim, internaliza assim, da seguinte maneira. Essa é a função que utiliza o código para falar do próprio código, tá bem? O código pelo código. Por exemplo, a palavra é garrafa. E para falar da palavra garrafa, tá? Eu sei que a palavra garrafa é um código que eu utilizo com você para me referir a um recipiente para trazer água, ok? Então, garrafa é um código. Mas para falar de garrafa, eu vou utilizar outros códigos, ou seja, eu vou utilizar outras palavras para descrever a garrafa, por exemplo. Então, a função metalinguística é aquela que, na verdade, tenta, né, na verdade, vai usar o código para falar do próprio código, a palavra para falar da própria palavra, também? Por isso que eu digo e reafirmo que ela está centralizada onde? No código, ok? É como se fosse, gente, a poesia que fala da poesia, é um texto que comenta outro texto, as palavras que explicam o significado de outra palavra, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. Sabe quando você era criança e havia algumas questões de provas ou de atividades que diziam assim, conceitue, né? Ou defina tal coisa, conceitue tal coisa. Lembram disso aqui? Pois bem, então quando eu conceituo, quando eu defino, automaticamente eu faço o quê? Eu trago justamente uma metalinguagem. Eu defino, conceituo alguma coisa, na verdade, com outros códigos, com outras palavras. Isso é o que eu chamo de função metalinguística. Olha, o dicionário é um dos exemplos mais enfáticos. Quando você usa aqui ó, a palavra protuberância, substantivo feminino do latim, protuberantia, de protuberare, fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação, excrescência, vossa apófise. Então, perceba que para falar o significado do que seria protuberância, eu precisei utilizar outras palavras para falar disso, ou seja, outros vocábulos, outros códigos. É isso que caracteriza a função da linguagem metalinguística. Então não esqueça, são 6 funções da linguagem, 6 elementos da comunicação que estão aí a dispor para a nossa comunicação humana e que vão cair nessa tua prova. Então, ó, não esquece que essa questão ela está garantida com a gente. Então, fica com a gente e até a próxima aula.